O Príncipe de Nicolau Maquiavel é uma obra-prima atemporal que continua a influenciar o pensamento político e estratégico até hoje. Visualize-se como um capitão navegando por mares desconhecidos e turbulentos. Cada decisão que você toma pode levar ao sucesso glorioso ou à derrota desastrosa. O príncipe é o seu mapa e bússola, oferecendo sabedoria essencial para navegar nas águas traiçoeiras do poder e da política. Maquiavel, com sua perspectiva única, não fala apenas sobre ganhar poder, mas sim sobre a arte de mantê-lo. Ele destila séculos de conhecimento em lições práticas sobre liderança, estratégia e realpolitik, política pragmática e realista. Faça o download deste resumo completo em PDF clicando no link fornecido na descrição. Na descrição também está disponível um link para a compra deste livro na Amazon. Esta obra apresenta uma análise concisa sobre diferentes aspectos da aquisição, manutenção e expansão do poder político. A estrutura do livro pode ser dividida em várias seções principais, cada uma abordando diferentes temas centrais para a compreensão do poder e da liderança. Aqui está um resumo da estrutura e dos principais temas abordados no livro. Seção 1. Dedicatória. Maquiavel inicia o livro com uma dedicatória a Lorenzo de Médici, expressando sua esperança de que o tratado seja considerado útil pelos Médici, a família governante de Florença na época. Na abertura de O Príncipe, Nicolau Maquiavel apresenta uma dedicatória elegante e cuidadosamente construída a Lorenzo de Médici, um membro da dinastia Médici que, na época, possuía grande influência e poder em Florença. Esta dedicatória não é meramente uma cortesia formal, ela serve como um prelúdio estratégico ao conteúdo subsequente do tratado. Maquiavel expressa sua esperança e intenção de que as observações e conselhos contidos no livro sejam de valor prático para os Médici, na gestão dos assuntos de Estado e na consolidação de seu poder. Através desta dedicatória, Maquiavel faz mais do que apenas prestar homenagem. Ele estabelece uma conexão direta com seu potencial patrono, oferecendo seu tratado como um gesto de lealdade e como um recurso intelectual. Ao fazê-lo, Maquiavel tenta posicionar-se favoravelmente na corte dos Médici, demonstrando não apenas seu vasto conhecimento político, mas também sua disposição para contribuir para a grandeza e estabilidade de Florença sob a liderança de Lorenzo. Esta seção inicial revela, portanto, a dupla faceta de Maquiavel como um teórico político e como um estrategista pessoal, buscando influenciar aqueles no poder ao mesmo tempo em que contribui para o discurso político mais amplo. A dedicatória serve como um testemunho da complexidade das relações de poder na Itália renascentista e reflete o desejo de Maquiavel de ver sua cidade natal florescer sob governança sábia e eficaz. Seção 2. Estes capítulos discutem os tipos de principados ou estados e como eles são adquiridos. Maquiavel classifica os principados em hereditários, aqueles passados por herança, e novos, aqueles adquiridos por novos príncipes. Ele também analisa os desafios enfrentados por governantes dependendo do tipo de principado. Proporciona uma análise detalhada dos tipos de principados ou estados, bem como das metodologias e desafios associados à sua aquisição e governança. Esta seção crucial do livro é onde Maquiavel estabelece as fundações de seu tratado, delineando uma distinção clara entre os principados hereditários e os novos. Os principados hereditários são descritos por Maquiavel como aqueles estados que foram passados através de gerações dentro de uma mesma família. Ele argumenta que tais principados são mais fáceis de manter do que os novos, em parte devido à longa tradição de governança familiar e à lealdade cultivada ao longo do tempo entre os súditos e sua linhagem governante. No entanto, Maquiavel adverte que mesmo esses governantes não estão imunes a desafios, especialmente se surgirem circunstâncias que testem a força de sua liderança ou a estabilidade de seu governo. Principados novos. Em contraste, os principados novos são aqueles adquiridos por conquista, habilidade ou sorte por indivíduos que não pertencem a uma linhagem governante estabelecida. A aquisição de um novo principado exige do príncipe uma combinação de virtude, habilidade, força e sabedoria, e fortuna, sorte. Maquiavel se aprofunda na complexidade de governar esses territórios recém-adquiridos, enfatizando a importância de estabelecer uma base sólida de poder
conquistar o respeito e a lealdade dos novos súditos. E, se necessário, recorrer a métodos mais duros para manter a ordem e a autoridade. Desafios na governança. Maquiavel não só identifica os tipos de principados, mas também discorre sobre os desafios inerentes a cada um. Para os principados hereditários, o desafio principal reside na complacência, a crença de que a herança e a tradição por si só já garantirão a continuidade do poder. Para os novos principados, o desafio é duplo. Primeiro, conquistar o principado, e segundo, mantê-lo. A manutenção exige um equilíbrio delicado entre a assertividade e a prudência, a força e a astúcia, de modo a consolidar o poder sem alienar os governados. Maquiavel oferece uma visão sem precedentes sobre a natureza fluida e muitas vezes volátil do poder político. Seus conselhos para a aquisição e governança de principados novos e hereditários refletem uma compreensão profunda da psicologia humana e da política, fornecendo um manual de estratégias para governantes que desejam não apenas alcançar, mas também sustentar o poder. Este segmento do livro estabelece as bases para os princípios mais amplos de liderança e estratégia política que Maquiavel continuará a explorar nos capítulos subsequentes. Seção 3. Maquiavel se concentra nas forças armadas, argumentando que um príncipe deve ter o controle de forças militares leais para manter o poder e proteger o Estado de invasores e conspirações internas. A importância das forças armadas. Dedica uma parte significativa de O Príncipe à discussão sobre as forças armadas, sublinhando a indispensabilidade de um exército leal e robusto para a sustentação do poder de um príncipe e a defesa do Estado. Esta parte do tratado ressalta a crença de Maquiavel de que o poder político e a estabilidade são intrinsecamente ligados à capacidade militar de um governante. O princípio da lealdade militar. Maquiavel enfatiza que as forças armadas não devem ser apenas fortes, mas também absolutamente leais ao príncipe. Um exército leal é a garantia mais confiável contra invasões estrangeiras e, crucialmente, conspirações internas. A lealdade assegura que o exército permaneça um instrumento nas mãos do príncipe, em vez de se tornar uma ameaça ao seu poder, como poderia acontecer se os mercenários ou as tropas aliadas se voltassem contra ele. A prioridade da força própria. Maquiavel aconselha contra a dependência excessiva de mercenários ou forças auxiliares, que são vistas como inerentemente desleais e menos eficazes do que um exército nacional próprio. Ele argumenta que um príncipe deve priorizar o desenvolvimento e a manutenção de forças armadas compostas por seus próprios cidadãos, pois tal exército tem um interesse pessoal na proteção do principado e na sustentação do seu governante. A capacidade de defesa como fundamento do Estado. Além da lealdade e da composição das forças armadas, Maquiavel considera a capacidade de defesa como fundamental para a segurança e a estabilidade de qualquer Estado. Ele sugere que um príncipe sábio deve investir em fortificações, bem como fomentar uma cultura militar robusta entre seus súditos. A preparação para a guerra durante tempos de paz é apresentada como essencial para garantir que o Estado possa resistir a invasões e rebeliões. Treinamento e disciplina militares. Maquiavel também destaca a importância do treinamento rigoroso e da disciplina estrita dentro das Forças Armadas. Ele acredita que um exército bem treinado, familiarizado com as táticas de guerra e as estratégias de seu príncipe, será mais eficaz em campo. Esse preparo constante serve não apenas para fortalecer as capacidades defensivas do Estado, mas também para desencorajar potenciais agressores que percebam a robustez militar do Principado. Esta seção de O Príncipe reflete a visão pragmática de Maquiavel sobre a governança e a soberania, onde a força militar é vista como um pilar central do poder e da autoridade de um líder. Ao sublinhar a importância de exércitos leais, bem treinados e principalmente compostos por cidadãos do próprio Estado, Maquiavel oferece um guia para a construção e manutenção de uma base de poder sólida, capaz de enfrentar tanto desafios externos quanto internos. Seção 4. Nesta seção, ele aborda as qualidades pessoais e o comportamento que um príncipe deve exibir para manter o poder. Ele discute a importância da virtude, qualidades pessoais como coragem, sabedoria e astúcia, e a relação entre ser amado e temido.
Virtudes do príncipe: qualidades pessoais e comportamento. Nicolau Maquiavel dedica uma parte crucial de O Príncipe à exploração das qualidades pessoais e do comportamento que um líder deve exibir para manter o poder e governar eficazmente. Esta seção não apenas enfatiza a importância da habilidade e caráter pessoal na liderança, mas também examina a complexa dinâmica entre ser temido e amado pelos súditos. A importância da virtude. Maquiavel introduz o conceito de virtude como um conjunto de qualidades essenciais que um príncipe deve possuir para alcançar e manter o sucesso. Esta virtude não é apenas uma questão de moralidade ou ética, mas uma combinação de coragem, sabedoria, astúcia e uma capacidade decisiva de agir de maneira eficaz em diferentes situações. Um líder com virtude é adaptável, capaz de mudar suas estratégias conforme as circunstâncias exigem, sempre com o objetivo de assegurar o poder e a estabilidade do Estado. O equilíbrio entre ser temido e amado. Um dos debates mais memoráveis que Maquiavel apresenta é sobre se é melhor para um príncipe ser temido ou amado, enquanto reconhece que ter ambas as qualidades seria ideal. Ele, realista, afirma que é mais seguro ser temido do que amado, se não for possível ser ambos. Ser amado depende da vontade volátil das pessoas, que podem mudar facilmente sob novas circunstâncias ou sob influência de adversários. Em contraste, o medo é um motivador mais constante e menos sujeito à mudança, especialmente se o príncipe evitar o ódio, governando com justiça e garantindo que as ações temidas sejam vistas como necessárias para o bem comum. A necessidade de evitar o ódio. Apesar de reconhecer o valor de ser temido, Maquiavel adverte contra o risco de ser odiado. O ódio pode emergir de várias ações, como apropriação indevida de propriedades ou mulheres dos súditos, exibição de crueldade desmedida e falha em manter a palavra dada. O ódio entre os súditos pode levar a rebeliões, colocando em risco a posição do príncipe e a estabilidade do principado. Portanto, enquanto um príncipe pode empregar o medo para manter a ordem, ele deve sempre moderar suas ações para evitar o surgimento do ódio. Adaptabilidade e decisão. A adaptabilidade é enfatizada como uma virtude crucial. Um príncipe eficaz deve ser capaz de navegar por mudanças nas fortunas políticas e sociais, ajustando sua abordagem conforme necessário para manter o poder. Essa flexibilidade, juntamente com a capacidade de tomar decisões firmes e oportunas, é apresentada como chave para a liderança bem-sucedida. Esta seção do livro reflete o entendimento profundo de Maquiavel sobre a natureza humana e a política, fornecendo um guia pragmático para líderes sobre como equilibrar idealismo com realismo. Ao enfatizar a importância da virtude, da adaptabilidade e da navegação cuidadosa entre ser temido e amado, Maquiavel oferece uma visão que transcende o contexto da Renascença italiana, mantendo-se relevante para líderes contemporâneos enfrentando os desafios da governança. Seção 5. Maquiavel finaliza o livro com uma análise sobre a Itália da época. Apelando para a unificação e libertação da Itália das potências estrangeiras, ele encoraja Lorenzo de Médici a liderar esse esforço, apelando para seu senso de virtude e destino. Apelo pela unificação da Itália. Na conclusão de O Príncipe, Nicolau Maquiavel apresenta uma análise apaixonada e perspicaz da Itália de sua época, marcada por divisões internas e dominação por potências estrangeiras. Este final não é apenas um resumo de suas teorias políticas. É também um apelo direto e emocionante para a unificação e libertação da Itália, uma visão que transcende as ambições individuais e mira no bem maior da nação. A Itália fragmentada. Maquiavel descreve a Itália como um país fragmentado, sofrendo sob o jugo de potências estrangeiras e dilacerado por conflitos internos entre os vários estados e cidades-estado. Ele lamenta a falta de liderança e unidade que permitiu essa situação desoladora, enfatizando a urgência de uma mudança drástica para restaurar a grandeza da Itália. O chamado a Lorenzo de Médici. O autor dirige-se especificamente a Lorenzo de Médici, a quem o livro é dedicado, encorajando-o a assumir o papel de libertador da Itália. Maquiavel apela ao senso de virtude e destino de Lorenzo, sugerindo que ele tenha a capacidade e a oportunidade de unir a Itália sob sua liderança.
libertando-a das influências estrangeiras e restaurando sua autonomia e honra. Virtude e destino nacional. Maquiavel enfatiza que a libertação e unificação da Itália exigiriam um líder de virtude excepcional, capaz de navegar as complexidades políticas e militares do tempo. Ele sugere que Lorenzo, com sua posição de poder e influência, está unicamente posicionado para ser esse líder, capaz de moldar seu próprio destino e o da Itália. O apelo de Maquiavel é fundamentado na crença de que a grandeza é alcançável através da ação decisiva e da liderança esclarecida. Um novo começo para a Itália. Ao concluir O Príncipe com este apelo, Maquiavel não está apenas oferecendo um manual de estratégia política. Ele está também invocando um sentido de missão e propósito nacional. Ele vislumbra uma Itália unificada e poderosa, liderada por um príncipe que personifica as qualidades de virtude e prudência que ele discutiu ao longo do livro. Este é um chamado não apenas para a ação, mas para a transformação e renascimento de uma nação inteira. Reflexão final. Esta seção final de O Príncipe destaca o patriotismo fervoroso de Maquiavel e sua profunda preocupação com o estado de sua pátria. Seu apelo a Lorenzo de Médici para liderar a Itália em direção à unificação e independência reflete um desejo ardente de ver a Itália ressurgir como uma potência soberana e respeitada. Maquiavel, através deste encerramento emotivo e motivador, não só solidifica os conceitos discutidos anteriormente em seu tratado, mas também deixa um legado de inspiração para as futuras gerações na busca pela liderança e excelência. A essência de O Príncipe, virtude e fortuna. Maquiavel introduz os conceitos de virtude, a habilidade, força e agilidade de um líder em se adaptar às circunstâncias, e fortuna, a sorte ou o acaso que afeta os assuntos humanos. Para ele, um príncipe sábio não depende apenas da fortuna, mas utiliza sua virtude para moldá-la a seu favor. Esta habilidade de adaptar-se e manipular as circunstâncias é crucial para o sucesso e a sobrevivência de um líder. O leão e a raposa. A metáfora do leão e da raposa ensina que um líder eficaz deve ser corajoso e poderoso como um leão, além de astuto e sagaz como uma raposa. Um príncipe deve ser capaz de usar a força bruta quando necessário, mas também deve ser inteligente o suficiente para evitar armadilhas e para enganar seus adversários. Mantendo o poder acima de tudo. Maquiavel argumenta que a manutenção do poder justifica o uso de medidas severas, incluindo crueldade, se isso significar preservar a estabilidade e a segurança do Estado. Ele enfatiza que é melhor ser temido do que amado, desde que o líder evite ser odiado. Essa abordagem pragmática sublinha a importância da imagem, do controle e da percepção pública no exercício do poder. A aplicação prática no dia a dia. Desenvolvendo virtude na liderança. Avalie regularmente suas habilidades e adapte-se às mudanças. Mantenha-se informado sobre os acontecimentos atuais e esteja pronto para mudar táticas se a situação exigir. Isso pode ser aplicado ao gerenciamento de equipes, projetos ou até na gestão pessoal. Equilibrando força e astúcia. Na resolução de conflitos ou na negociação, seja firme mas justo, mostrando força quando necessário. No entanto, também seja diplomático e use a inteligência para antecipar e neutralizar problemas antes que eles surjam. Isso ajuda a construir relações de longo prazo e a manter uma boa reputação. Gerenciamento de percepção. Mantenha uma imagem pública forte e positiva. Isso pode envolver gerenciar ativamente sua presença nas redes sociais, comunicar-se de forma eficaz e agir de maneira que inspire respeito. Ao mesmo tempo, esteja ciente das consequências de suas ações e evite aquelas que poderiam levá-lo a ser universalmente odiado ou desrespeitado. Ponto cego. É importante lembrar que, embora Maquiavel enfatize a eficácia sobre a ética, suas estratégias devem ser ponderadas cuidadosamente com considerações morais e éticas. O poder, quando exercido sem um senso de responsabilidade ou compaixão, pode levar à tirania. Líderes devem se questionar: estou buscando o poder como um fim em si mesmo, ou estou usando-o para alcançar objetivos maiores que beneficiarão a todos? Conhecimentos conectados. Para aprofundar sua compreensão sobre estratégia e poder, considere explorar As 48 Leis do Poder, de Robert Greene.
que oferece uma análise moderna de táticas de poder ao longo da história. A Arte da Guerra, de Sun Tzu, também é uma leitura essencial para entender estratégias de conflito e liderança. Por fim, destacamos que esta obra aqui resumida, O Príncipe, é notável por sua abordagem direta e pragmática à política, rompendo com as tradições anteriores que idealizavam a governança. Maquiavel se distancia da ética clássica dominante nas discussões políticas da época, concentrando-se, em vez disso, no que é eficaz para a obtenção e manutenção do poder, independentemente de considerações morais tradicionais. Esta obra é considerada um dos pilares do pensamento político moderno, apresentando conceitos que continuam a ser pertinentes para a análise política e estratégica até hoje. Ouça o resumo do livro A Arte da Guerra, de Sun Tzu, clicando neste banner que está aparecendo logo acima à direita aqui na tela. Se você gostou deste resumo, não esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais conteúdos similares. Clique nos links na descrição para adquirir o livro na Amazon e para explorar nossa playlist repleta de vídeos inspiradores e transformadores.